Oferecimento: Julieste Logística. Há mais de uma década transportando. 27 3228 0586. Domingo, 21 de maio de 2023. É dia de solenidade, a ascensão do Senhor. É o dia da reafirmação da vitória de Cristo, mas também um dia especial, porque nos lembra que nossos corpos são destinados para algo além do que podemos ver. Ao ascender ao paraíso, Jesus nos dá a esperança do que de fato está por vir. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é a nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois membros do seu corpo somos chamados na esperança a participar da sua glória. Amém. Mateus capítulo 28, versículos de 16 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esses poucos versículos formam a conclusão do Evangelho segundo Mateus e nos fornecem uma chave essencial para sua compreensão exata. O Evangelho termina com essas palavras de Jesus: Eis que eu estou convosco todos os dias até ao fim dos tempos, que são palavras de capital importância. Mateus relaciona o envio dos discípulos em missão ao acontecimento da ressurreição. Viagem dos discípulos a Galiléia cumpre a ordem dada pelo anjo, lá no versículo 7, por Jesus, no versículo 10, as mulheres, para que poderia passar para eles. Mateus relaciona o envio dos discípulos em missão ao acontecimento da ressurreição. A viagem dos discípulos a Galiléia cumpre a ordem dada pelo anjo, no versículo 7, por Jesus, no versículo 10, as mulheres, para que pudessem enviar esta mensagem aos apóstolos e discípulos. O discurso da missão do capítulo 10 encontra aqui o seu cumprimento. Os discípulos finalmente partem. O evangelista refere discretamente o fato dos discípulos verem Jesus e sublinha o seu gesto: prostraram-se em sinal de reconhecimento do seu senhorio. Essa atitude expressa fé, mas também adoração, e permanece misturada então com as dúvidas, claro, que humanamente encontramos neste momento. Jesus se aproxima deles, como depois da transfiguração, e os chama a aprofundar ainda mais a sua relação com ele. O encontro com o ressuscitado não pode privar a fé da liberdade. Os 11 representam uma igreja pobre de homens de pouca fé. Ao confirmar sua investidura profética, Jesus os investe de toda a autoridade, aquela que lhe foi dada no céu e na terra. A comunidade dos que creem em Jesus não encontra em si a capacidade de crer. Isso lhes vem do próprio poder de Deus, transmitido a eles pelo ressuscitado. Dele recebem o poder extraordinário de reunir
os novos discípulos pelo batismo e pelo ensino. O batismo, conferido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, manifesta a entrada do cristão no reino, na vida de Deus. Com ele, o batizado pertence a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo está unido ao ensino, e não de uma lição a aprender, mas da boa nova do reino, que é o próprio Jesus, no que disse e no que faz, pela qual devemos deixar-nos penetrar. Este reino se apresenta como uma ação interior que requer um comportamento coerente. É o Evangelho em sua totalidade que assim se torna ensinamento de vida para os seus discípulos e se manifesta na existência cristã. Na vida cristã, a vida moral nada mais é do que o Evangelho em ação. Este ensinamento, investido de toda a autoridade, diz respeito a todos os povos, porque todos são chamados à salvação, e toda a comunidade dos discípulos participa da responsabilidade deste chamado em união com o Pai, que não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Mateus 18. Assim, o discípulo se torna responsável por todos os povos, porque o Evangelho de Jesus é uma mensagem para o mundo. Depois de sua ressurreição, Jesus não está mais sujeito ao tempo e ao espaço, mas o tempo e o espaço estão sujeitos a ele. Ele percebe uma presença verdadeiramente universal. Mateus sublinha esta universalidade com um quádruplo, todos, que expressa a totalidade da ação divina, todo o poder no céu e na terra, que se concretiza na totalidade da ação humana, nos ensinando a observar tudo o que ele ordenou. Segundo, a totalidade do tempo. Estou com você todos os dias. E também de espaço, ensina todas as nações. Recordamos que o número 4 simboliza o mundo criado, norte, sul, leste, oeste, formado por 4 elementos fundamentais e delimitado pelos 4 pontos cardeais. Segundo Mateus, a igreja se constitui vivendo e anunciando Jesus, que reúne todos os povos do mundo e os imerge em sua vida e em sua morte para fazê-los participar da vida e da ação do Pai no Espírito. A comunidade cristã existe pela presença de Cristo no meio dela e aparece como lugar onde se atesta a presença universal de Jesus, que abarca o tempo e o espaço. O rosto da igreja, segundo o Evangelho de Mateus, é o próprio rosto de Cristo, morto e ressuscitado, vivo no coração dos seus discípulos, aos quais disse: Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Hoje a igreja celebra os bem-aventurados, Padre Manuel Gonzales e o seu coroinha, Adílio Doroche, fuzilado sabe aonde? No Brasil. Padre Manuel Gomes Gonzales, que nasceu em 1877 e morreu em 1924, e o seu coroinha Adílio, que nasceu em 1908 e morreu em 1924, mártires, que no Brasil, depois de serem maltratados e amarrados a 2 árvores em um morro, foram fuzilados, morrendo por causa do ódio que seus algozes tinham da fé cristã e da Igreja Católica. Comecemos pela vida do Padre Gonzales, Padre Manuel. Ele, filho de José e Josefina, nasceu no dia 29 de maio de 1877 em São José de Ribarteme, na diocese de Tui, na Espanha. Ele foi batizado no dia seguinte, ordenado sacerdote em 24 de maio de 1902 e exerceu seu ministério sacerdotal em sua diocese natal por 2 anos. Depois, em 1904, seu pedido para ser encardinado na vizinha diocese de Braga, Portugal, foi atendido. Ele serviu lá como pároco de 1905 a 1913. Quando a perseguição política e religiosa começou, em 1913, Padre Gonzales foi autorizado a navegar para o Brasil. Após breve passagem pelo Rio de Janeiro, Dom Miguel de Lima Valverde o acolheu na diocese de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E no dia 23 de janeiro de 1914,
lhe confiou o cargo de pároco da Saudade. Em dezembro de 1915, o padre Gonzales foi transferido para a parte norte da diocese, para uma grande paróquia de Nonoai, no Rio Grande do Sul, que poderia ser considerada uma pequena diocese. Dedicou-se à evangelização com tanto entusiasmo que, nos 8 anos do seu ministério, melhorou significativamente o nível de fé naquela área. Seu ministério também incluiu o cuidado pastoral dos índios nativos e o cargo de administrador paroquial na paróquia vaga de Palmeiras das Missões. Ele foi de fato martirizado naquela região remota. Adílio Daroche, que era o coroinha, foi o terceiro dos 8 filhos de Pedro Daroche e Judite. Nasceu no dia 25 de outubro de 1908 em Dona Francisca, no município de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. Em 1911, a família se mudou para Passo Fundo e em 1913 para Nonoai. Adílio foi um dos adolescentes que acompanhou o padre Gonzales em suas longas e cansativas visitas pastorais, que incluíam também os índios Caingangue. Foi também fiel coroinha e aluno da escola fundada pelo padre Manuel. Dia 21 de maio de 1924, com quase 16 anos de idade, este jovem corajosamente deu seu testemunho de Cristo ao lado do seu mentor. O bispo de Santa Maria pediu ao padre espanhol que visitasse as colônias teutônicas na floresta de Três Passos, perto da fronteira com o Uruguai. Depois de celebrar a Semana Santa na paróquia de Nonoai, e apesar da região estar repleta de movimentos revolucionários, o padre embarcou nesta perigosa viagem missionária, acompanhado pelo seu bravo coroinha e também protegido Adílio. Ao longo do caminho, o padre parou em Palmeira, onde administrou os sacramentos e exortou os revolucionários locais ao respeito mútuo, pelo menos por causa da fé cristã comum que compartilhavam. Os piores extremistas não apreciaram a sua mensagem, nem o fato dele ter dado sepultura cristã às vítimas das bandas locais. Assim, o padre Manuel passou a ser visto com desconfiança. Continuando o caminho missionário, pararam novamente no caminho para pedir indicações e celebrar a Santa Missa. O dia era 20 de maio de 1924. Desejando trazer a graça de Deus e proclamar a boa nova, os missionários ardentes não atenderam ao aviso dos moradores que tentaram impedi-los de seguir a missão na floresta. Assim, aceitaram a assistência dos militares que se ofereceram para acompanhá-los até Três Passos. Então caíram na armadilha preparada para eles e foram levados para uma área remota da floresta, onde foram amarrados às árvores e depois foram fuzilados no dia 21 de maio de 1924, mártires da fé. Embora os seres humanos se recusassem a aceitar a mensagem do respeito mútuo dos santos mártires, parece que a natureza o fez, pois nenhuma fera ou animal os tocou. Os habitantes de Três Passos encontraram seus corpos ainda intactos 4 dias depois. Seus restos mortais foram enterrados nas proximidades por 40 anos. Em 1964, seus corpos foram exumados e trasladados para a igreja paroquial de Nonoai, e um monumento foi erguido no local do seu martírio. Em 16 de dezembro de 2006, o Papa Bento XVI proclamou o decreto de martírio desses 2 fiéis servos de Cristo assassinados por causa de sua fé. Segundo a amizade dos mártires, que foram fiéis a Cristo e companheiros um do outro na hora da morte. Pedimos ao Senhor o dom da amizade que nos leva a evangelizar doando a nossa vida. Fazei-nos anunciadores da palavra a todo custo e evangelizadores dos lugares mais remotos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Feliz dia da Ascensão do Senhor para você e bom domingo. Até amanhã.